Ontem eu fui à manifestação aqui no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, e acompanhei depois as manifestações que aconteceram em todo o Brasil. E ao contrário do que muitos opositores, ministros do Supremo e grande e velha imprensa previram, o que eu vi foi uma das maiores lições de civilidade que uma população ordeira poderia demonstrar. E isso não se restringiu à manifestação carioca, foi assim em todos os estados brasileiros. Sem dúvida alguma, São Paulo, Rio e Brasília tiveram os maiores públicos, mas em todo o Brasil a população mostrou que o que está aí não serve mais. Alguma coisa vai ter que mudar. O que me impressionou muito ontem foi a diversidade de pessoas. Famílias inteiras com seus filhos pequenos, muita gente da terceira idade, jovens de todas as tribos, policiais e militares de folga e muitos outros grupos que mostraram que querem um Brasil melhor, um Brasil que respeite a Constituição. Eu moro na Barra da Tijuca e o trajeto de metrô até a estação Cantagalo, lá em Copacabana, leva menos de 15 minutos. Ao chegar na estação, eu vi que o meu cartão de metrô não tinha mais créditos. Aí eu tive que entrar numa fila enorme para poder carregá-lo, né? A fila era gigantesca, mas eu não vi ninguém reclamar de nada. As pessoas conversavam sobre as suas insatisfações com os ministros do Supremo, sobretudo com as decisões do ministro Alexandre de Moraes e sobre o inquérito dos atos antidemocráticos. Também ouvi muita insatisfação com a resistência do Barroso relacionada ao voto impresso auditável. Também com a liberdade concedida ao Lula e ao José Dirceu, sobre a apatia do Rodrigo Pacheco e a sua submissão ao ministro Luiz Roberto Barroso ao implantar a CPI da Covid, com a censura explícita aos canais de direita e sobre muitas outras coisas. Entre o final da fila e a bilheteria, o tempo para carregar o cartão do metrô foi de aproximadamente 1 hora. Isso mesmo, 1 hora. E ninguém criou problema. Bom, finalmente, quando eu consegui entrar no metrô, me deparei com um vagão lotado e as pessoas cantando o hino nacional brasileiro e o hino da independência. Na viagem, que durou cerca de 12 minutos, era só isso que a gente ouvia. Ao chegar na estação do Cantagalo, mais uma surpresa. A quantidade de pessoas era tão grande que o trajeto ao longo da estação levou quase 50 minutos. E olha que já eram 10h30 da manhã. Aí eu peguei meu celular e registrei. Dá só uma olhada aí. Bom, quando eu saí da estação, lá em Copacabana, uma multidão na rua em direção à praia e também nas ruas paralelas, né? O movimento como esse, eu acho que eu só vi no Réveillon, que recebe em torno de 2 milhões de pessoas. E tudo aconteceu na maior tranquilidade, na maior paz. Brasil! Na praia, então, um mar de gente, né? Olha aí. Terra rara, tem diversidade, tem tudo! Só falta vergonha na cara! A gente tem que mudar essa Constituição! Executivo, legislativo e judiciário são instituições permanentes, mas quem
foi gigante mesmo, para desespero dos esquerdopatas. E também uma desmoralização para o Ciro Gomes, que andou dizendo para a população não ir às manifestações com os seus filhos e famílias, porque o que o Bolsonaro pretendia era um cadáver, e para o ministro Luiz Fux, presidente do STF, que disse que os cidadãos deveriam estar cientes das consequências de seus atos, como se essas manifestações representassem aí alguma ameaça. Ele falou para o público errado. Deve estar com peso na consciência que só ele sabe o motivo. Veja que todas as manifestações da direita nunca apresentaram problemas. E dessa vez não foi diferente. Esse pessoal insiste em rotular esse alerta da população em manifestação antidemocrática. E como a grande imprensa também faz isso constantemente, eles, além de se juntarem aos jornalistas da esquerda, também vão perdendo a própria credibilidade. Chamar o que a gente viu nesse 7 de setembro de manifestações antidemocráticas revela demência e um estado psíquico, né, que requer muitos cuidados. E mostra também como esse pessoal está distante da realidade brasileira, dos anseios e das necessidades da população. Eu vou mostrar para você agora algumas imagens que eu recebi do Arlindo Lopes Correia, que recebeu também algumas imagens de amigos. Teve um que, por exemplo, mora em Salvador, lá na Bahia, e mandou essa aqui, que a imprensa não mostra, olha só. Veja a orla de Salvador, como ficou lotada. A imprensa não repercutiu nada disso, né? E tem mais essas duas. A primeira de Brasília, que foi filmada de um caminhão, e a que eu vou mostrar em seguida, também de Brasília, feita com um drone. Tem essa aqui de Juiz de Fora, rapaz, uma cidade no interior de Minas, próximo ao Rio de Janeiro. Olha só. E tem essa foto da Avenida Paulista que mostra a verdadeira dimensão da manifestação de ontem em São Paulo. Dá uma olhada no mundo de gente que tinha lá na Avenida Paulista. Olha só. E foi assim pelo Brasil todo, né? E a grande imprensa fala que essas foram manifestações antidemocráticas. Está ficando feio para eles, né? E cada vez mais feio. Outra coisa que me chamou a atenção nesse 7 de setembro foi um artigo do jornalista Ipojuca Pontes, publicado no Diário do Poder. Quem me mandou isso foi o Dionísio, o professor e escritor Dionísio da Silva, que também faz comentários sobre a origem das palavras aqui no canal, sempre aos domingos.
O Ipojuca, nesse artigo, fala sobre o fenômeno Bolsonaro. Ele escreveu que não é difícil para ele prever que se passarão décadas aí, talvez séculos, para que seja possível emergir na vida pública brasileira um fenômeno da dimensão de Jair Messias Bolsonaro. E diz que de todas as figuras que passaram pelo nosso cenário político, na soma geral, não houve nenhum que tenha enfrentado com tanto destemor o renhido conflito entre a visão transcendente da vida vivida e o nocivo materialismo marxista, em essência, devorador e estatizante. E depois dele fazer uma viagem aí pela história do Brasil recente, mostrar quem foram os nossos ex-mandatários e comentar sobre o relatório da CIA, a Presidência da República, detalhando a articulação golpista tramada pelas esquerdas, naquela mesma linha apontada pelo Zé Dirceu, ele finalizou dizendo que, no entanto, o que os comunistas esquecem nessa trama diabólica, urdida às claras, é que o Jair Bolsonaro interpreta como nenhum outro líder o espírito e a alma do povo brasileiro. E é essa a razão pela qual milhões de pessoas seguem os seus passos e escutam os seus pronunciamentos. São pessoas, em resumo, que alertas não se deixam devorar aí pela bocarra do monstro vermelho, que se vende aí ao povaréu como, segundo o Ipojuca, uma inocente odalisca de cabaré barato. E foi exatamente isso que nós vimos nesse 7 de setembro de 2021. Um dia que já entrou para a história, mesmo que a esquerda, a oposição, os ministros do STF e a velha e grande imprensa não queiram admitir. Perderam. O que nós vimos foi uma lição de civilidade.